No vídeo de hoje a gente vai falar por que o Pelé é considerado o maior jogador da história. A gente também vai comparar ele com outros jogadores. Eu quero mostrar pra você que ainda assim, vindo de uma outra época, de um outro futebol, de um futebol que era assim diferente, o Pelé ainda assim é o maior jogador de todos os tempos. E a gente também vai aproveitar para analisar um pouquinho da forma como ele jogava, para trazer algumas dicas e te ajudar de alguma forma a melhorar a forma como você joga futebol, beleza? Então bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é como o Pelé mudou, influenciou a forma como a gente vê a camisa 10. Existe o camisa 10 antes do Pelé e após o Pelé. E se hoje o melhor jogador do time, o jogador mais habilidoso, o craque, usa a camisa 10, muito disso é por conta da influência do nosso rei. Só que antes eu tenho dois recadinhos muito importantes pra você. O primeiro é pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, nos ajudar, nos contribuir. Último dia do ano e eu tô aqui produzindo um conteúdo especial pra você que eu espero que te ajude a melhorar a forma como você joga futebol. Segundo, se você já conhece o nosso trabalho, você tá acostumado a ver a gente no campo, né? Mas último dia do ano, os campos tudo fechado, todo mundo de férias, e eu aqui trabalhando, trazendo conteúdo especial pra você. E eu gostaria de saber de você, se você gosta, se você quer que a gente traga mais conteúdos assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse formato, se você gostar desse tipo de vídeo, eu peço que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito importante pra mim saber se vocês gostam ou não, pra mim poder continuar trazendo vídeos como esse. Agora vamos voltar a falar da influência do nosso eterno rei do futebol sobre a camisa 10. Antes do Pelé, não tinha muito essa questão do craque, do melhor jogador do time, utilizar a camisa 10. E até na primeira Copa que ele foi, em 1958, dizem que foi um sorteio. Ele usou a 10 por simplesmente assim, por sorte, né? Imagina se ele tivesse pegado uma outra camisa. Já pensou? Camisa 6, camisa 8? Hoje, o melhor jogador do time usaria essa camisa. E foi graças a ele que a camisa 10, hoje em dia, é utilizado pelos melhores jogadores, né? Normalmente a gente tem essa cultura do melhor jogador do time, o camisa 10, o meia, o jogador mais habilidoso, utilizar a camisa 10. Normalmente, se a gente for ver nos times europeus aí, ó, Neymar, Messi utilizou bastante tempo no Barcelona. Normalmente você vai ver o melhor jogador do time utilizando a camisa 10. E isso basicamente foi muito influenciado à era Pelé, a tudo aquilo que ele fez pelo nosso futebol. Próximo tópico que a gente vai falar é sobre o Pelé ter sido o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. E a gente também vai falar sobre como ele foi importante para o Brasil em 1958. Mas antes eu gostaria de fazer uma pausa aqui para falar, se você ainda não conhece nosso programa de treinamento, se você quer melhorar a forma como você joga futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado do nosso programa de treinamento. Assim que acabar esse vídeo, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos voltar a falar sobre o Pelé ter ganho uma Copa do Mundo com 17 anos. Você tem noção do que é isso? Você já tem 17 anos? Se você ainda não tem, olha pro seu irmão, para um primo seu que tem 17 anos, ou se você já passou, já teve ou tem essa idade, o que você estava fazendo com 17 anos? O Pelé estava ganhando uma Copa do Mundo. E não é só simplesmente ganhando uma Copa do Mundo, ele estava sendo um dos principais, se não o principal jogador do Brasil em uma Copa do Mundo. O Brasil foi campeão naquele ano com 3 gols de Pelé na semifinal e com um gol na final. Ele foi importantíssimo para o título, fazendo 3 gols na semifinal e também sendo importante na final. E esse basicamente é um dos principais fatos que fazem com que o Pelé tenha essa importância para o futebol e seja reconhecido como o maior de todos os tempos. Não só ter ganho 3 Copas do Mundo, que a gente vai falar em seguida, mas o fato de ele ter ganhado uma Copa do Mundo tão jovem e sendo tão importante pro Brasil. E aí, se você não assistiu o último vídeo que a gente lançou aqui no canal, eu convido você a assistir, que a gente fala basicamente sobre isso, sobre a necessidade que você tem de amadurecimento, de quanto mais cedo você conseguir amadurecer, mais você vai chegar pronto pro futebol profissional. Se você sonha em ser um jogador de futebol, o Pelé com 17 anos já estava pronto. Era uma outra época, o futebol era diferente. Mas o Pelé também era diferente. Ele não é um jogador que chegou lá com 20 anos, ele com 17 anos. E se isso é tão fácil, por que outros jogadores não fizeram? Porque só ele conseguiu. Então essa é a importância do amadurecimento, do comprometimento. São alguns dos fatores que vão te ajudar a evoluir muito no futebol.
Agora a gente vai falar sobre Copas do Mundo, e se você é uma daquelas pessoas que acredita que o Pelé não foi o maior jogador de todos os tempos, claro que você tem direito à sua opinião, isso é importante de se dizer, mas a gente vai conversar mais pra frente. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar mais pra frente e vai comparar Pelé com Messi, Cristiano Ronaldo, com Maradona, com Neymar, seja lá com quem for, e a gente vai analisar e você vai poder ver o quanto ele era diferenciado e o quanto ele conseguiu está um nível acima do que os outros jogadores foram ou estão, né? Que a maioria desses jogadores ainda está em atividade. E sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos com que fizeram com que o Pelé seja considerado o maior de todos os tempos no futebol é o fato dele ter sido o único jogador a ganhar jogando. A gente sempre tem que lembrar do nosso mestre Zagallo, que tem 4 títulos de Copa do Mundo, né? Mas ele não ganhou todos esses, acho que foram apenas 2. Mas jogando, apenas o Pelé tem 3 títulos de Copa do Mundo. E aí entra um ponto muito importante que muitas pessoas falam que na época do Pelé era mais fácil jogar. E é até uma crítica que vale a pena a gente conversar, porque sim, Pelé naquela época o futebol era muito diferente. Mas era diferente para todos. A preparação física não era igual, a qualidade dos materiais, chuteira pesava meio quilo cada pé. A bola era diferente, mas era para todos. Se a dificuldade era igual para todos, porque só o Pelé era o diferente, porque só ele conseguiu ganhar 3 Copas do Mundo. Também muitas pessoas falam que, o Pelé foi tudo isso porque ele jogou no Santos, ele não foi internacional, né? Ele não jogou na Europa, como hoje a maioria dos jogadores que estão no Brasil, os melhores, atuam na Europa. E sim, essa é uma crítica válida. Porém, se ele fosse um jogador que só jogasse bem contra times fracos, né? Vamos imaginar que o Pelé só jogava bem contra times fracos, aqui no Brasil só tinha time pequeno. Se isso fosse verdade, que não é, por que ele ganhou 3 Copas do Mundo? A competição, a Copa do Mundo, é onde os melhores jogadores daquele tempo se reúnem, se enfrentam e apenas o melhor é o campeão. Se o Pelé era bom só contra times pequenos, menores, por que ele foi o único a ganhar 3 Copas do Mundo? Outro ponto também que gera muita discussão sobre o Pelé é a sua quantidade de gols, seus mais de 1.200 gols que ele tem na sua carreira. Muitos críticos de Pelé falam que a FIFA não reconhece todos os gols do Pelé. E se a gente for olhar pelo que a FIFA diz como gols oficiais, o Pelé ele tem menos gols, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas aí já começam as comparações. Primeiro, acho que o ponto importante que a gente tem que falar sobre a questão dos gols, não é o que a FIFA reconhece como gols oficiais. Quer dizer que o Pelé fez mais de 1.200 gols e ele contava gol em jogo treino, jogo amistoso? Não é isso. O futebol naquela época era diferente. A forma como a gente disputa, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não é a mesma coisa. Naquela época, os times faziam muitas excursões, né? Ia jogar contra outros times. Isso não pode ser considerado como um amistoso. Só que, porém, a FIFA não reconhece esses gols. Isso não tira o mérito e nem volta para aquela questão que algumas pessoas podem dizer que Pelé jogou muito porque jogava contra jogadores inferiores. Que não é verdade. Pelé o Santos fazia muitas excursões e ia jogar contra seleções, por exemplo. Então esse fato de que Pelé fazia muitos gols, mas só fazia contra times menores, times mais fracos, é besteira. E o fato de Cristiano Ronaldo e Messi terem mais gols reconhecidos pela FIFA do que o Pelé é muito mais por uma questão de organização e da forma como o futebol era naquela época do que uma questão de qualidade. E aqui entra uma opinião minha, cara. Se o Pelé jogasse nos tempos atuais, eu não tenho dúvida nenhuma que ele seria muito maior, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu também quero saber a sua opinião. Você acha que o Pelé foi o melhor jogador de todos os tempos e por quê? Qual que você acha que é o fato que mais diferencia ele dos outros jogadores? Foi a quantidade de gols que ele fez? Foi ter ganhado uma Copa do Mundo tão jovem como ele ganhou? Ou ele ter ganhado 3 Copas do Mundo? Vale lembrar que ele é o único ganhando 3 títulos de Copa do Mundo como jogador de futebol. Um ponto importante que vale a pena falar sobre o Pelé e sobre a forma como ele jogava, né? Se a gente puder analisar um pouquinho e trazer dos ensinamentos da forma como ele jogava para você que joga futebol, que tá buscando desenvolver o seu talento no futebol, eu acho que a principal característica, eu acho que o Pelé, ele é grande por 2 principais motivos. É difícil você explicar. A gente tá aqui no vídeo há alguns minutos tentando explicar a genialidade. E a genialidade é algo que você não consegue explicar com palavras tão simples. Mas se a gente pudesse falar sobre 2 coisas que o Pelé tem, primeiro, números incríveis. Jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo, fazendo gol em final, 3 títulos de Copa do Mundo,
jogador com mais de 1.200 gols. E o outro fator que faz com que o Pelé seja esse jogador, seja o maior jogador de todos os tempos do futebol, é a forma como ele jogava. Ele era um jogador completo. Normalmente, quando a gente pensa em um jogador, a gente pensa em um fundamento ou em algo específico. Um goleiro, ele é bom em pegar pênalti. Um zagueiro, ele é bom no jogo aéreo. Ou ele é um jogador que desarma muito bem. Normalmente tem algo específico, né? Um meia, ele é um jogador mais do passe. Normalmente cada jogador tem algo no qual ele é melhor, no qual, quando você pensa naquilo, você lembra, pô, Lewandowski, um finalizador, Haaland, finalizador. Se a gente for pensar, tipo, Messi, um driblador, Neymar, drible. Normalmente cada jogador tem aquilo e não tem nada de errado com isso. Normalmente ele vai ser reconhecido por aquilo que ele faz melhor. Só que no caso do Pelé era um pouquinho diferente, porque ele é um jogador tão completo que era difícil você descrever ele como um único fundamento específico. Ele não era só um finalizador, ele também saía da área e conseguia, ele dava muitos passes ao gol. Ele não era um jogador que finalizava apenas a bola rasteiro, né? Ele conseguia finalizar tanto com a sua perna direita como a perna esquerda, ele era bom de cabeça, ele tinha um bom domínio, tinha um bom passe, como a gente falou. Então, o Pelé, uma outra característica que fez com que ele se tornasse um jogador tão grande é o fato dele ser um jogador tão completo. Isso não quer dizer que esse seja o certo e que tenha o certo ou errado. O que você tem que avaliar e que a gente pode comentar em cima da história do Pelé é que você tem que olhar para você e pensar o que você faz bem. É óbvio que você vai sempre trabalhar para você desenvolver os seus pontos fracos. Vamos imaginar que você é um jogador rápido, mas que não finaliza muito bem. Você tem que continuar trabalhando a sua velocidade, mas você tem que aprimorar a sua finalização. Vamos imaginar que você continuou trabalhando a sua velocidade, conseguiu trabalhar a sua finalização e melhorou, mas você é um jogador que não é bom no jogo aéreo e tem uma estatura razoavelmente boa, acima de 1,80 m. Você vai trabalhar o jogo aéreo, o cabeceio, a sua finalização de cabeça. E aí sim, se acontecer de você ir melhorando, você vai melhorando aos poucos. Só que isso, claro, é muito difícil. Um jogador que é completo, a gente sabe que é muito difícil de você se tornar esse jogador. E não que você precise ser esse jogador. Se você for um jogador rápido, driblador, é simples da gente explicar se você for querer que um jogador como Lewandowski saia da área para armar o jogo. Sabe? Ele é um ótimo finalizador, ele tem que estar dentro da área fazendo gols, ele não é obrigado a sair para dar passe. É claro que essa questão ela depende de jogador para jogador, que você tem que fazer e analisar de caso a caso. E eu tenho certeza do que eu falei aqui é um pequeno pedaço da história grandiosa e maravilhosa do nosso rei do futebol. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se não a conhecer um pouco mais sobre a história do Pelé, mas também te ajudado de alguma forma a melhorar a forma como você joga futebol. Alguns recados importantes. O primeiro, é claro, o nosso programa de treinamento, se você quer melhorar a forma como você joga futebol. Tô deixando o link aqui na descrição dos nossos cursos, nosso programa de treinamento que vão ajudar você a se tornar o melhor jogador do seu time. Eu também quero saber a sua opinião, se você gostou desse novo formato de vídeo, ou se você prefere que a gente faça vídeos apenas no campo, ou se você quer que a gente faça vídeos no campo e também aqui. Importante, cara, deixa a sua opinião para mim saber se você quer que a gente continue ou não com esse tipo de vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!